Oi, gente! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Talk Gabi, nosso podcast onde eu vou te contar histórias do meu dia a dia e também alguns desabafos. No episódio de hoje falaremos sobre organização da agenda, parte 2. Antes de eu começar a contextualizar esse podcast, eu quero explicar para vocês aqui a minha situação. Essa semana eu estava em reunião com uma cliente e ela falou pra mim: Gabi, eu tô adorando o podcast, tenho a sensação que eu estou contigo enquanto tu está falando, é como se fosse uma conversa. Então, pra vocês imaginarem essa conversa, porque é realmente o intuito do podcast, eu quero que vocês imaginem onde eu estou agora e o porquê que vocês devem estar ouvindo estalinhos no fundo. É um domingo de noite, faz frio em Porto Alegre, eu tô na frente da lareira, tomando um vinho e gravando esse podcast pra vocês. Então, quero que todo mundo se imagine como se a gente estivesse conversando num domingo de noite, justamente onde eu estou, sentada aqui, organizando a minha agenda. Sim, a primeira coisa que aprendemos quando a gente está à frente de um negócio é administrar várias áreas diferentes ao mesmo tempo, né? Tem 1 milhão de coisas para fazer ao mesmo tempo, isso é praticamente um praxe de quem administra um negócio. Ter muitas coisas para resolver, sempre como se o dia precisasse ter mais do que 24 horas. Mas a verdade é que todos temos as mesmas 24 horas e precisamos aprender como organizar esse tempo, né? E eu vim te contar como eu organizo a minha agenda e quais são as técnicas que eu utilizo para conseguir dar conta de todas as demandas. Quero ensinar essas técnicas porque eu aprendi isso muito novinha e eu quero passar isso para vocês, tá? Sem mistério nenhum, eu organizo a minha agenda como eu organizava a minha agenda, o meu cronograma de estudo quando eu estava no colégio. No colégio eu precisava estudar, nós precisávamos estudar várias matérias diferentes. Então eu separava o estudo por dias ou por turnos de estudo. Essa estratégia faz com que todo mundo seja muito mais produtivo e consiga separar os seus momentos também de não fazer nada, com muito mais consciência, tá? Vou explicar pra vocês. Em resumo, eu separo a segunda-feira de manhã para me dedicar 100% ao marketing. Pego essas atividades uma única vez. Então, toda segunda de manhã, tanto a minha equipe quanto quem trabalha comigo, todo mundo já sabe, segunda-feira de manhã é um momento 100% destinado a cuidar do marketing. Então, só esses assuntos vão ser tratados na segunda-feira de manhã. Eu separo a segunda de tarde para cuidar do financeiro. Então, eu pego a atividade do financeiro uma única vez. Então, é como se eu separasse a minha vida por blocos, tá? Por exemplo, eu faço reuniões com os clientes quando tem empresas semelhantes em um único dia. Então, é bem comum eu fazer 15, 12, 13 reuniões num único dia de clientes que são mês. Justamente porque como o assunto é muito semelhante, o meu cérebro cansa menos, porque eu fico sempre naquela atividade. O que eu achava muito ruim, por exemplo, das 4 às 5 eu vou fazer o financeiro, só que antes e depois eu vou ter uma reunião sobre mês. Pra mim não funcionava, e não funciona pra grande parte das pessoas. Por quê? Porque tu já sabe que tu tem uma atividade, até tu engrenar o teu cérebro, desculpa, gente, até tu ficar já no fluxo da outra atividade, já perdeu muito tempo, tá? Então é muito difícil a gente conseguir fazer, por exemplo, o financeiro no meio de um dia, no meio do dia, nesse formato de eu tenho uma reunião antes, tenho uma reunião depois, vou fazer o financeiro 1 hora depois. Por exemplo, eu separo a sexta-feira de tarde e os domingos para ser momentos 100% livres. Nesses momentos 100% livres, eu escolho o que eu vou fazer. É como se eu separasse toda a agenda, como se eu separasse toda a rotina por bloco de coisas que eu preciso fazer. Não apenas separar por horários, mas sim por blocos de turnos ou até mesmo dias de coisas que eu preciso fazer. Então, eu separo dias de reuniões, separo para fazer o financeiro. Não consigo separar por horas, e sim por blocos de atividades. Demorou muito para eu conseguir
me focar em alguma coisa. Então eu tinha muito essa dificuldade de, nossa, eu não consigo ser a pessoa mais proativa, a pessoa com maior produtividade, justamente porque eu não separava por blocos. E separando por blocos, tu vai conseguindo adiantar demandas, porque tu sabe que aquele momento tu não está focado em outra coisa, tu tá focado naquela atividade ali. Se tu separar muito tempo, e essa é a dica, tá? Tu não pode pegar aquela atividade várias vezes, tu tem que pegar aquela atividade, resolver aquela atividade. Por quê? Porque tu vai ter um período de recompensa que vai ser nas sextas, no domingo, onde tu não vai estar focada em absolutamente nada de trabalho. Nesse formato, a minha agenda fica muito mais organizada e lógica, tanto para mim quanto para os meus clientes. Outra estratégia que eu uso é justamente isso. Eu separo as quintas e as sextas-feiras para dias quando precisa ser 100% destinados a reuniões, tá? Então, quando eu sei que a semana terá reuniões, eu sempre gosto de fazer nas quintas o dia inteiro e na sexta pela manhã, sexta de tarde é um momento off, tá? O porquê? Porque quarta-feira e sábado são dias que eu preciso ficar mais sozinha. Gente, eu tenho uma bateria social muito baixa. Então eu já sei, isso é uma característica minha. E como eu preciso estar 100% entregues àquelas reuniões, eu preciso ter um momento antes e depois 100% sozinha para conseguir recarregar. Eu chamo esse momento de momento da introspecção, que é um momento 100% sozinho para eu me concentrar, relaxar, absorver todas as informações que foram passadas e as informações que precisam ser repassadas. Então, esse momento é indispensável. Por exemplo, hoje, domingo, eu não fiz absolutamente nada, tá, relacionado ao trabalho, agora que eu sentei aqui para gravar esse podcast para vocês. E porque eu vim de 2 semanas muito intensas de reuniões. Então a minha bateria social estava já extremamente estressada, já com dores de cabeça, já estava acordando com dores de cabeça, justamente porque eu estava em reuniões. E quem tem que fazer muitas reuniões, ou quem tem que ver muitas pessoas, é bem importante ter esses momentos de introspecções. Eu digo que é indispensável um empresário conseguir ter esses momentos para absorver, avaliar se durante aquelas reuniões, inclusive, foi o melhor profissional que poderia ser. Porque essa autoanálise faz parte de qualquer processo. Um exemplo disso é, quando eu fazia reuniões, quando os clientes solicitavam, então eu fazia reuniões, qual que é o melhor dia para ti? Segunda-feira. Eu já sabia que reuniões me cansavam. Eu já tenho uma bateria social baixa. Aquela reunião na segunda-feira, eu já começava a segunda-feira cansada, porque eu tenho dificuldade com isso. Então é uma coisa que eu já me conheço e eu sei que é importante eu achar estratégias para conseguir minimizar isso dentro do meu dia a dia. E isso só é possível a partir dessa autoanálise. Então eu te convido, tu que está ouvindo esse podcast agora, para tu sentar e fazer uma autoanálise de como tu foi na última semana. Pega todas as tuas atividades e como tu foi, como que tu agiu na última semana e como que tu gostaria de ajustar a tua agenda baseado no que tu se conheceu da última semana. Porque assim tu vai conseguir deixar a tua agenda baseada no que tu precisa. Então eu vou listar aqui para vocês 8 dicas, tá? Para conseguir organizar a sua agenda e ser muito mais produtivo. E essas dicas são dicas que eu utilizo, tá? E são dicas baseadas realmente em anos de experiência. Então, escolha o melhor formato de organização. Gente, pode ser papel, pode ser agenda do Google, pode ser um planner, pode ser o que for, o Trello, enfim, o que for. Mas tu precisa ter uma ferramenta de organização. E quais são as ferramentas que eu utilizo? Eu tenho agenda física, agenda do Google e o Trello para as atividades. E eu tenho também uma ferramenta do Google que é como se fosse um to-do. Então ali eu faço todos os to-dos que eu preciso fazer ao longo do dia, tá? E ao longo da semana também. Então, ache a melhor ferramenta para ti. Não queira se encaixar também numa ferramenta que a outra pessoa utilize. Ache uma ferramenta para ti. Por que eu tenho 2 agendas? Porque como eu trabalho com equipe, eu preciso que a minha equipe saiba quando eu estou disponível ou não. Então, por exemplo, que nem eu dei o exemplo do marketing que eu faço nas segundas-feiras de manhã, a equipe sabe que segunda-feira de manhã eu boto ali na agenda que eu estou indisponível. Assim impede, por exemplo,
que a minha equipe fica entrando muito na minha sala, perguntar, tirar dúvidas, porque aquele momento eu estou focada em outra atividade, tá? Segunda dica, defina metas, tarefas e compromissos. Gente, qual que é a tua meta da semana? A minha meta, já vou dizer aqui pra vocês, é realmente voltar a ser mais presente no Instagram. Por que eu não tava tanto presente? Justamente por causa das reuniões que eu estavam tendo. Tarefas, tudo que tu precisa e os compromissos, as reuniões que tu precisa fazer, todos os compromissos que tu tiver ao longo da agenda, tá? Ao longo da semana. Não esqueça de registrar todas essas atividades, porque tu consulta essas atividades antes de fazer, tá? Então não esquece do que é tarefa, do que é compromisso e do que é uma meta da tua semana. A terceira dica é, tu precisa ter prioridades. Então eu separo, como se fosse o meu mês, em semanas. Cada semana eu tenho uma prioridade. Então eu preciso resolver alguma coisa durante aquela semana. Então eu preciso que essa semana seja 100% destinada a essa prioridade aqui, tá? Divida a semana em blocos de tempos. Então, a gente já conversou sobre a importância dos blocos, tá? Então, tenha um bloco de produtividade de tempo, tá? Pra quem isso ajuda muito, tu ter aquela sensação de 40 horas num dia, sabe? Porque tu faz tantas atividades, porque tu sabe que aquele bloco é destinado pra aquilo. Se tu não fizer aquilo, tu só vai poder fazer aquilo na outra semana. Então, por exemplo, se eu não cuidar do marketing na segunda-feira de manhã, eu só vou conseguir fazer toda a programação do meu Instagram na próxima semana, o que vai demorar muito mais tempo. Então, defina por blocos, tá? Escolha os melhores dias para cada tarefa. A dica 5 é essa que a gente conversou sobre as reuniões serem nas quintas, nas sextas. Assim, facilita muito a tua vida e tu se conhecer. Só que isso só é possível através da autoanálise, tá? Então, sexta-feira de tarde, por exemplo, eu não marco reuniões, porque, cara, ninguém merece conversar com seu contador sexta-feira de tarde, né? Ninguém tá mais na vibe de conversar. Então, é um momento que as pessoas já estão mais focadas no final de semana. Segunda-feira é um momento que as pessoas estão muito afoitas com dúvidas. Então, por isso também eu não marco reuniões, porque o WhatsApp bomba muito segunda e terça-feira de dúvidas, tá? Planeje refeição, atividade física e lazer. Gente, indispensável, tá? Indispensável. Durante um tempo, quando eu comecei a assumir a Marquesão, eu não tava com esse planejamento das minhas coisas pessoais. E justamente porque eu tinha medo de mostrar para a equipe que eu estava fazendo algo que não fosse 100% destinado à Marquesão. Hoje, eu boto na agenda quando eu estou fazendo atividade física, momentos de lazer, eu boto as refeições, porque hoje é bem importante, eu não tinha horário para almoçar. Então, boto esses momentos também, tá? Prepare-se na noite anterior. Dica 7. Gente, dica 7. Prepare-se na noite anterior. É essencial pra tua semana, pro teu próximo dia render. Não tem como tu começar o teu dia que nem segue um tiroteio. Por isso que é domingo de noite agora e eu estou fazendo a minha agenda da próxima semana. Toda noite que acaba, todo dia que se finaliza, eu olho, porque daí tu vai ter uma sensação de estar com a rotina matinal aliviada, porque tu sabe dias que tu pode ser mais lento, dias que tu precisa correr um pouquinho mais, enfim. Não esqueça de sempre olhar na noite anterior o que tu precisa fazer no próximo dia, tá? E a última e mais importante dica, não esqueça dos imprevistos. No outro podcast eu comentei com vocês de tu agendar momentos na tua agenda, deixar blocos de períodos na tua agenda destinados a imprevistos. Então eles acontecem, e se tu não tá 100% entregue aquele imprevisto, vai atrapalhar toda a tua agenda, sabe? Então deixa ali 2-3 horas por dia, principalmente para contadores, enfim, a área que tu for, ver qual que é o período ideal, qual que é a tua necessidade dentro do teu negócio e separe períodos para imprevistos. Essas são as 8 dicas que eu separei para vocês. Eu vou deixar esse podcast por escrito no blog da Marquesão, no blog do site da Marquesão. E eu sempre deixo para vocês pegarem toda a ideia de tirar todos os insights do podcast e já estão escritos dentro do blog. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem se vocês querem um tema diferente. Estou sempre aberta às sugestões. E não deixem de me seguir nas redes, Gabi M. Marquesão, no Insta e no Twitter. E se preferir, pode ouvir esse podcast no YouTube.
e já me conta o que tu tá achando. Um beijo e até o próximo episódio.